Segundo Joana de Ângeles, crer é importante, mas saber é essencial, pois o conhecimento liberta da ignorância. Todavia, somente a sua aplicação liberta do sofrimento. Como dissemos, hoje começaremos o nosso estudo de fato, porque nós fizemos só um aquecimento inicial, uma breve explanação, e hoje vamos começar explicando essa frase: que a paz seja contigo. E paz não é ausência de problema. Lá na frente vocês vão ver numa tela especial para isso. Paz é um estado de consciência tranquila que só se constrói à luz do dever fielmente cumprido. E se o nosso projeto chama-se o Despertar da Consciência, esse símbolo é o da consciência. E para Hernani Guimarães Andrade, se olharmos de fora, assim também para Hermínio Correia de Miranda, se olharmos de fora, a consciência é a soma de seu saber, de suas experiências. Se olharmos de dentro, é o que ela consegue fazer com esse saber. Ou seja, de fato, a consciência ou o âmago dessa consciência não é o conhecimento, conforme Carl Gustav Jung, mas o discernimento do conhecimento. E aqui estamos vendo a consciência em formação. E nós dissemos na página 30 de nosso livro que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Por isso, há um sol brilhando dentro de nós. Segundo Joana de Ângeles, em Vida Feliz. É a presença do Cristo que espera por despertar, para que criemos a ambiência. E para dizer a nós, sejam bem-vindos ao estado de consciência crística, de consciência desperta que pode dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E Joana de Ângeles, além de ser um dos mais lúcidos espíritos que procura seguir os seus ensinos, em espírito verdadeiro, na teoria e na prática, e nós queremos saber da evolução do pensamento dela. Por isso, a nossa frase slogan é esta: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. E sabemos hoje com Joana de Ângeles que a liberdade é filha da verdade. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo a verdade, nos libertaremos, segundo Sócrates e Jesus, o Cristo de Deus. Assim podemos dizer, a felicidade é filha da liberdade e a liberdade é filha da verdade. E ambas se constroem quando cumprimos os nossos deveres, assumindo nossas responsabilidades. Esse é um elemental pré-humano, que está entre o animal e o homem. Reino que Allan Kardec chamou de pré-humano, subhumano ou reino da humanimalidade. Estamos na fronteira, avançando do animal para o homem, mas ainda não somos humanos. Dependendo de onde estamos, estamos mais para o animal do que para o humano. E dependendo, estamos mais para o humano do que para os animais. Vai constar em algum ponto do segundo livro uma imagem parecida com esta, mas não vou dizer onde. E esses seres manipulam as essências da natureza.
Mas essas essências, se vocês observarem, são pequenos seres. São seres incontáveis, ou seja, elementais menores, pertencentes aos reinos anteriores até a origem da vida do psiquismo divino. Estamos na parte 2 e hoje começaremos o estudo de fato da trajetória do espírito e da evolução desse pensamento. 2 etapas para fazermos essa trajetória, mais 2 etapas para fazer um convite à aplicação do que foi dito nessas 2 etapas. Para Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Pode ser o espírito com E maiúsculo ou o espírito com E minúsculo. Posto que para Pietro Baldi, o espírito com E minúsculo não aumenta nem diminui. Ele só sutiliza-se. Agora, outro dia ouvimos com Divaldo Pereira Franco, e era tudo que eu queria ouvir desse mestre, desse ser que alcançou a sua iluminação. Que esses elementais, em si, eles não vão ser um humano sozinhos. Cada um ser um humano. É a soma deles que vão formar um espírito-grupo e tornar uma só realidade. E é isso que nós vamos entender nessa trajetória. Então, se é uma fatalidade que ninguém pode escapar dessa perfeição, que é a proposta da lei, então, para o espírito com E minúsculo, há caminho do espírito com E maiúsculo, que é uma soma incontável desse anterior. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida. Então, a vida vai nos fornecer todos os meios, todos os estágios, tudo que necessitamos para alcançar a perfeição, porque é a proposta da vida. Não por acaso, um item inteiro do 2º livro, ou um capítulo, para ser mais exato, propõe o desafio, e um item diretamente, a vida é o espelho da alma. Então, tudo que acontece fora nos convida a transformar dentro, e se já transformamos dentro, nós vamos colocar o que está transformado a serviço do que está fora, aparentemente necessitando de socorro ou de auxílio. Agora, como conseguir essa perfeição? Aproveitar as propostas da vida é a opção de cada qual, de cada um de nós. E para isso, a necessidade do conhecimento, do saber para ser. Então, conhece-te e conhecerás a verdade. A verdade moreja dentro de nós. É o Cristo, é o próprio Deus, ou a nossa essência consciencial. A verdade num degrau de evolução. Poderíamos dizer a nossa verdade, a verdade crística e a verdade absoluta, que é a verdade cósmica, que é o próprio arquiteto. Sigamos para o estudo. E se nós estamos tirando o espírito da letra, até essa frase vai ser estudada, porque Emmanuel desmembra numa de suas mensagens e deixa entender no mundo físico, se separarmos as sílabas desta forma, coloca um acento aqui, tudo. Então, somos um microcosmos em miniatura. Então, se somos tudo, tudo que existe no universo existe dentro de nós, isso é Leon Denis, e tudo que existe no universo, e tudo que existe dentro de nós também existe no universo em tamanho maior. Ou a soma de várias coisas menores, semelhantes a nós, formando coisas maiores, que é a tese de Pietro Baldi. Cada individualidade
espírito, é constituída de individualidades menores, Cristos, que são constituídos por outras ainda menores, almas, personalidades, que constituídas por outras ainda menores, subdivisões, até remontar ao infinito negativo, até o psiquismo divino. Se já sabemos o significado de fato dessa palavra, és tudo. Vamos estudar a nós. Se compreendermos a nós, do que somos constituídos, de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui, para onde e como iremos, seremos consciências, mentes livres. Sigamos com duas vertentes do ensino de Joana. Aqui é o que ela pensa hoje. Em Espírito e Vida, ela afirma: o Evangelho é repositório de força, vitalidade, vida. Então, o Evangelho sintetiza força, vitalidade, vida. Aí disse a Joana de Ângeles, hoje, na atualidade. E ela segue. Vazado, ou seja, colocado em movimento esse Evangelho em termos de meiguice, no exercício das virtudes, mudou a rota dos tempos, se colocado na prática. E para a autora, desvelado agora pelos espíritos imortais, modificará a face do orbe. Por que desvelado agora pelos espíritos imortais? Emmanuel é um desses espíritos imortais. E para ele, Emmanuel, em obra como Irmão, na lição Renúncia, ele fala que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Então, se para Joana de Ângeles, o Evangelho é força, força é a lei, em nós não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento, é a nossa força. Vitalidade é a fonte inesgotável que, queiramos ou não, existe dentro de nós, que é o nosso próprio pensamento contínuo. E vida é a resultante de uma lei que em nós existe, trabalhando a vitalidade, que é a matéria-prima, gestando vida. E esta vitalidade também simboliza o espírito como matéria-prima do cosmos, como átomo primitivo ou com E minúsculo. E aquela força é o espírito com E maiúsculo. Então, o espírito com E maiúsculo, assimilando uma porção de princípios ou espíritos com E minúsculo, compõe a vida. E vamos lembrar se isso é fato ou não. Então veja aqui. Para Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 613. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar essa vitalidade, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. E afirma ainda na Gênese que não existe nada em a natureza que não seja uma porção desses elementos. Um embrião, um inseto, uma molécula. Então, qualquer coisa que nós construirmos para gerar vida, embora tudo seja vivo, mas para a ciência, o que é vivo é a partir do reino vegetal. Mas sabemos que os átomos componentes do reino mineral são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. Então, agora estamos vendo essas possibilidades em nós, se eu conheço. Por isso que é muito importante crer, mas essencial saber, e mais ainda discernir esse saber. Vazado, colocado em ação, em movimento, em termos de meiguice,
como fizera Jesus, muda a rota dos tempos porque o exemplo de um único elemento transforma o contexto. Um único pensamento, desejando fazer com que esta força gerencie a vitalidade e gere, nutra, organize e mantenha a vida, nós vamos mudar a rota dos tempos porque vamos ser um evangelho vivo, um exemplo vivo em espírito verdadeiro. E se assim é, façamos em nós a mudança que desejamos no mundo. Porque Mahatma Gandhi, sozinho, entendendo isso, trouxe o Evangelho, ou melhor, encontrou o Evangelho que estava dentro dele. Com esse Evangelho pacificou-se e tornou o pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Então não é difícil libertar o mundo, bastaria alguns Mahatmas para que assim se dê. Mas se com Jesus somos maioria, com esse pensamento bem arquitetado, entraremos em conexão com todas as nossas vivências, desde o estado conceptual até a nossa totalidade. Com todos os seres dentro de um mundo, dentro do planeta Terra, por exemplo, e com todos os seres em todos os mundos. Um só ser de consciência desperta pode acordar o mundo, mudar a roda dos tempos. E agora, desvelado o espírito desse evangelho, que é, de fato, pelos espíritos imortais, como citamos Emmanuel, modificará a face do orbe, porque não vamos ver mais o evangelho como se fosse puramente um livro. Porque ele é muito claro, quando for estudar o evangelho, não esqueças que, em síntese, ele não está aqui nem acolá, como se estivesse todo aqui, com todo respeito aos protestantes, todo aqui na Bíblia. O Velho Testamento é um livro histórico com belíssimos ensinamentos. Assim como o Novo Testamento, a continuação e com magníficos ensinamentos. Mas a Bíblia, com 207 livros e não com 73, 66 ou 24 fragmentos, é o Evangelho em si. Evangelho para Joana de Ângeles é uma força que existe dentro, que Jesus chamou o reino de Deus está dentro de vós. Era o evangelho que ele falava. E em o Evangelho segundo o Espírito, se todos os encarnados estivessem cientes, e coloco por minha parte, conscientes da força que trazem em si mesmos, essa força, vitalidade, vida. Seriam capazes, se colocasse a sua vontade a serviço dessa força, de realizar verdadeiros prodígios, que não passa de um desenvolvimento das capacidades ou aptidões humanas. E essa aptidão, essa capacidade é tanto de encarnados quanto de desencarnados. Está claro? Então, o Evangelho é uma força que existe em nós, o reino de Deus em nós. E ele complementa, sois deuses. Se colocar esse evangelho em ação, conforme consta em Mateus, versículo 35 do capítulo 9, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. E Emmanuel também entendeu isso de tal forma, em Pão Nosso, na lição 51, socorre a ti mesmo, no último parágrafo, pregue o Evangelho ou o reino divino aos vossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Então não é algo que está no livro, porque um órgão não vai entender o que está no livro. Mas conforme Hermínio Corrêa de Miranda e Nossos Filhos são Espíritos, essa linguagem que os órgãos entendem é a linguagem dos sentimentos, da meiguice. Por isso que Joana de Ângeles nos recomenda conversar terna e amorosamente com as imperfeições morais. Com os órgãos com perturbação enfermiça, com as células, com os elementos que constituem essas células, os elementais.
E assim, vamos entendendo o espírito do Espiritismo. Mas no passado, Joana não pensava assim. Veja, assinando como espírito amigo em Havre, em 1862, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, na lição A Paciência, ela grafou assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quer dizer, dor é uma bênção que Deus envia somente aos seus eleitos. Era o que ela entendia. Mais um pouquinho. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, quando eu li isso a primeira vez, estava bastante doloroso o meu processo e eu me senti o cara. Foi escolhido, sou um eleito. Só que ela ditou uma segunda mensagem na mesma obra, chamada Dar-se-á aquele que tem. E ela já começa dando um belo puxão de orelha assim: não interpreteis grosseiramente os ensinos de Jesus. Primeiro, ela nos chama de cegos e surdos mesmos. Não é Deus que retira do que não tem. É o espírito negligente e descuidado. E se não cuida do que lhe foi confiado, Deus pede de volta. Mas deixou também que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Na sequência, Leon Denis foi estudar esta frase. E na obra O Problema do Ser e do Destino e da Dor, ele narra: todos os mecanismos da dor, todos os tormentos nascem do orgulho e do egoísmo. Cessando a causa, desaparece o efeito. E nós sabemos com Emmanuel, na lição Egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é filho do orgulho. Então, só existe um elemento a ser transformado. E se a base essencial de todas as virtudes é a humildade, a transformação do orgulho, a resultante será a humildade. Então não é matar, se livrar, é transformar o orgulho em humildade, que é o processo de libertação, onde nós vamos receber 100 ou 1000 vezes a mais o auxílio de acordo com o nosso propósito. Um exemplo grandioso disso está em Nosso Lar com André Luiz. Quando ele se esforça por décadas, ou melhor, o governador da colônia Nosso Lar, por décadas, para tentar restabelecer a alimentação pela respiração, que por alguns vacilos acabaram perdendo essa condição na colônia. E depois de tantos esforços, quase 4 décadas ou mais, ele recebeu a presença de 200 especialistas de um plano superior. Era o reforço, 100 ou 1000 vezes a mais. Aí, no caso, não foi 100, foi 200 vezes a mais. E ajudou ele a restabelecer a ordem e a alimentação pela respiração na colônia. Então, a dor é quando desviamos a rota e quando retornamos à corrente da vida, segundo Leon Denis, desaparece a dor. E lá mais na frente, nós vamos ver com Joana de Ângeles que quem escolheu o amor como única razão do existir não precisa da dor para evoluir. Então, por enquanto, não nos atormentemos quando sofrermos. Ao contrário, vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso que está nos lembrando que alguma coisa precisa ser modificada. Porque, segundo a acupuntura, dor é energia coagulada. Falta de movimento. A água parada apodrece. Assim, quando acontece algum distúrbio, alguma coisa precisa ser refeita. Existe também a dor libertação, aquela
quando eu imprimo uma velocidade, uma força extrema para atingir um objetivo e exijo dos meus equipamentos de expressão além do que eles conseguem me dar, eu posso sentir dores também no corpo, mas fazendo o bem, além do que ele suportaria fazer. Sentiremos dores nesse sentido também. Mas quando a ociosidade, a negligência, os excessos de variado porte ou de variada ordem nos visitam, não quer dizer que é a dor evolução, mas é um processo, pode ser até de autopunição, como o Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, derrame cerebral e vários outros tormentos, até a esclerose lateral amiotrófica. E tudo isso para a glória do céu. O céu é onde? É o estado de consciência tranquila. Então, se hoje eu percebo que estou equivocado, sentindo algum desconforto, mudando o meu comportamento no pensar, sentir, falar e agir, o desconforto tende a desaparecer. E na obra Desperte e Seja Feliz, veja o que o Espírito afirma. O conceito sobre essa divindade primitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor, que é recurso dinâmico a viger em todo o universo. Mudou alguma coisa para você? Para mim mudou bastante. Então passou um século e meio mais ou menos, ou um tanto mais, e nesta obra tem um capítulo chamado O Médico Interno. Não só podemos nos curar de todas as dores, mas ela mostra que temos um médico em nosso corpo físico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, que podemos nos curar da AIDS, do câncer, doenças cardíacas e etc. E deixa esse conceito, ou essa lembrança. Então, o conceito que tínhamos de uma divindade primitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor. O que é o amor? É um recurso dinâmico, tudo que está movimentando para o bem. Virgem é uma realidade em todo o universo. Não tem como negar, porque o Evangelho é força, vitalidade e vida. Sinônimo é o que chamamos de amor. Só vai mudar o nome. Então, aqui vemos o amor como potência, o amar como aplicação da potência. Então, o amor, força, vitalidade, lei e substância. O amar é fazê-lo transformar em vida e sublimar a própria vida. E vamos ver, então, o que é o amor na visão desse espírito luminar. Vocês vão lendo aí e eu vou tomar minha água aqui. Então, em conflitos existenciais, Joana de Ângeles assim se expressa. O amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Aí eu fico imaginando. Para Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ele fala que a luz incriada, Deus, o Verbo Criador, o Evangelho, e a própria criação, são três expressões do mesmo ser, porque Deus é a criação. Então, a luz incriada, o Verbo Criador, o seu pensamento coagulado, ou em ação, é o Evangelho. Quando ele coagula, é o que nós chamamos de substância. Então, a lei emergindo de si, a própria substância. E a substância chamamos dessa essência. Então, o amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus, o que nós chamamos de mente cósmica. Ou, se você preferir, Cristo cósmico.
Então, o amor é de essência divina porque nasce, ele tem a sua origem, ele emerge na excelsa paternidade de Deus. Ele vai gestar alguma coisa. Ele é a própria lei, como personificação chama-se Evangelho, como lei que a tudo governa e como matéria-prima é o amor, substância que nós vamos tentar compreender. Vejamos. O amor como solução é a obra da vez. A força do amor concebe a vida, dá-lhe nutrição e a mantém, fazendo parte da inteligência. Respira fundo. Então, se o amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus, vem do âmago da consciência máter. E agora, a força do amor. Então, a força do amor é a lei. Então, a lei vai conceber a vida por intermédio da matéria-prima, que é a vitalidade. Então, ela concebe a vida e, com o mesmo elemento, ela nutre a vida e, como lei, ela vai manter a vida, organiza e mantém essa vida. E vai fazer parte da inteligência. O que é a inteligência? É o ser moral. O algo que está nascendo nesta vida para governar a situação em si. Lá mais na frente você vai perceber que Deus não gravou a sua lei em nossa consciência. A consciência é que vai gravando a lei conforme a sua vivência. Nós podemos ver isso, coloquei no segundo livro com Joana de Ângeles, coloquei com Miramês, coloquei com Ramatiz, colocamos com Leon Denis, 4 autores dizendo a mesma coisa. Então, a lei de Deus não está inteira em nossa consciência germinal. Nós é que vamos gravando em cada etapa a lei que gerencia cada uma delas. Por isso, essa força do amor vai conceber a vida, dependendo do estágio dessa vida, que pode ser a união de 2 princípios inteligentes ou mais. Vai dar nutrição, quer dizer, para o que eles desejam fazer, vai fornecendo mais matéria-prima. E vai manter, com as diretrizes, esta vida em gestação. E vai fazer parte, porque vai estar íncita essa força do amor como lei e também como vitalidade da inteligência que está sendo gestada. E a inteligência é que constrói a consciência. O ser moral é que edifica o espiritual. Isso é Emmanuel. Então, é a mente que é um instrumento do ser moral, da inteligência, que é o Emmanuel também, que mostra que a inteligência é um dos departamentos da mente, assim como a imaginação, a memória, o desejo. Está em Pensamento e Vida, no capítulo 2, falando da vontade. E a vontade é a gerente da própria mente. E ali se usa a inteligência, a nossa razão ou nosso poder racional. Então, esse amor, além de gerar a vida, conceber a vida, nutrir a vida, organizar e manter a vida, ele vai fazer parte e nunca vai sair da inteligência e da consciência. Como dissemos, o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, porque nós estamos nele e ele em nós. Veremos a próxima tela, ainda na mesma obra. Cabe à mente tornar-se autoconsciente, utilizando-se do amor com inteligência e permitindo que ele a conduza com sabedoria. Deu nó na sua cabeça? Os meus neurônios entrou em pânico, ficou todos tombadinhos conforme uma amiga nossa de Araçatuba. Então, vai caber à mente, que é uma entidade, é um ser que tem 4 departamentos, o da inteligência, da imaginação, da memória
e do desejo. E nós vamos transformar, a partir dos desejos, no que nós chamamos oração. A oração nasce das potências da alma. Na mente nós vemos 4 potências. Mas todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras, segundo Leon Denis: querer, saber, amar. Ou querer, saber e fazer. Então vai caber a essa mente, que é uma entidade a essa altura da evolução, tornar-se autoconsciente. O que é autoconsciente? Colocamos no glossário do livro com Joana de Ângeles. A autoconsciência é quando temos o discernimento de tal modo que usamos o melhor conhecimento que temos para resolver a situação. E a situação aqui é utilizar o amor com inteligência. Então, cabe à mente tornar-se autoconsciente, desenvolver através da inteligência, do poder imaginativo, das memórias arquivadas, do desejo, sobre a regência da vontade, criar um setor com elementos autoconscientes, ou seja, elementos que têm a capacidade, a expertise de resolver a situação com o menor dispêndio de energia e com o menor esforço empregado. Para utilizar o amor como substância, agora com inteligência, à luz do nosso saber. A inteligência que vai nos dar o poder imaginativo, e é o ser moral, conforme consta na questão 72A da obra O Livro dos Espíritos. E só que essa inteligência, que é o conhecimento da alma, que está a caminho de sua iluminação, ela precisa permitir que ele, o amor, a conduza com sabedoria. Agora, ele, a força, que está no espírito, que é o discernimento do conhecimento, são as virtudes. E sabedoria é algo que transcende o conhecimento. Com o conhecimento, eu sei. Com a sabedoria, eu sou. Então, a sabedoria é. Então, é o amor como lei que vai reger a inteligência. Então, vai caber à mente como entidade tornar-se autoconsciente, e é o gabinete, é o que chamamos de consciência, onde a alma está sediada. Mas não chegamos lá ainda. Estamos apenas definindo o que é o amor. E assim, o que nós chamamos de superconsciência é a essência do ser, onde moreja o Cristo, o Deus internos, o Evangelho. Então vai caber à mente, gerenciada por nós, tornar-se autoconsciente, utilizando o amor com inteligência e permitindo que ele nos conduza com sabedoria. Que o Deus e o Cristo internos, ou o Evangelho, nos conduza com sabedoria. Em Jesus e Vida, veja como o Espírito nos instrui. Quando a inteligência conduz o amor à lógica e razão. Mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão expressa-se e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. Então, é um complemento do outro ensino. Vejamos. A inteligência é o ser moral. Então, há um código de ética que vai definir esse comportamento. E o ser moral é o que nós chamamos o comportamento da criatura. Então, a inteligência vai definir qual comportamento que o fulano vai ter, que nós teremos. Então, quando a nossa inteligência, que é um departamento de nossa mente, conduzir o amor, a substância, para executar algumas ações, vai haver lógica e razão. Eu construí alguma coisa com essa vitalidade. Mas quando o amor dirige a minha inteligência, quando Deus e o Cristo internos, a minha superconsciência, o discernimento do meu conhecimento,
conduz-me, eu me deixo conduzir, já não sou mais eu quem vivo, é Ele que vai viver em mim. Agora, a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é quando eu estou dentro do ser que sofre ou dentro de mim mesmo, ela enxerga os potenciais que eu tenho. Se todos os encarnados soubessem a força que têm e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, agora a compaixão é essa virtude que vai expressar-se. E a caridade vai tomar conta dos comportamentos humanos. E caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E a benevolência tem a função de promover o ser, libertar o ser, para que ele não fique na dependência de outro. Conhece-te e conhecerás a verdade. Conhecendo-a, se tornará livre. A indulgência, além de não se interessar pelas falhas dos outros, ela cria um mecanismo que atrai o assistido, acalma-o e reergue. Então, é a função da indulgência como potências da caridade. Benevolência, indulgência. E o perdão vai criar as condições para que esta criatura se arrependa, tome consciência e deseje a reparação. E quando for para a reparação em si, já não é mais o perdão. O perdão só rompeu o vínculo do perturbador e o perturbado. Então, mudei de atitude. Me arrependo, mudo o comportamento. E agora, o que faço? Agora a misericórdia vai me conceder as oportunidades. Misericórdia é um mecanismo de concessão. Alguém que vai vir e nos dar as premissas para recomeçarmos a trajetória. Por isso que a caridade vai tomar conta dos corações humanos. Na obra Garimpo de Amor, ela avança. Porque às vezes a gente fica pensando que o amor está em outro lugar. O amor radica-se no imo ou no âmago de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado para realizar o seu mistério para o qual se destina. Vou até tomar água. Vejamos. O amor radica-se. Então, ele existe no imo, no âmago de todos os seres pensantes. E eu poderia, com todo respeito a Joana de Ângeles, de todos os seres não pensantes também. A diferença é que o ser pensante pode acioná-lo com o pensamento. Ele está esperando somente ser identificado. Essa fonte, ou essa força, essa vitalidade, para que eu possa colocá-la em ação e gerar vida, ou reordenar a vida. Então, o amor radica-se no ímã de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado para realizar o seu mistério. Qual que é o seu mistério? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu objetivo para o qual ele se destina? O amor, na ação, nós vimos que é força, vitalidade gerando vida. É o Evangelho em si. Então, fazer acontecer o que ela está propondo. Então, ele está em tudo, mas está em nós. E conforme Miramês, Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Então, não tem como alegar ignorância. Sigamos. Em autodescobrimento, uma busca interior, ainda uma vez, ela nos lembra. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Ainda uma vez, porque ficou parecido com a informação anterior. Então, aqui,
O amor radica-se no ímã de todos os seres pensantes, somente aguardando ser identificado para que ele cumpra seu mistério. E agora, o amor é a vibração de Deus. Você sabe o que é vibração? Então, é quando nós direcionamos algo para uma partícula, um átomo, por exemplo, nós fracionamos essa partícula para que haja transformação. Onde houver dois ou mais formando essas consciências, dá para fazer isso. A vibração está acontecendo. A vibração é quando eu proponho a transformação dos elementos envolvidos, principalmente se um átomo está tendo dificuldade, então eu tiro fora os elétrons livres. Está sendo complicada a vida dos fótons que compõem os elétrons, mas querem avançar, eu liberto os elétrons, que vão formar o que nós chamamos de magnetismo. Então, o amor é vibração de Deus, é a vibração de Deus que é perpassa, quer dizer, basta você imaginar um segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessando todos os corpos num segundo. Essa vibração de Deus apresentando essa proposta de gerar, nutrir, organizar e manter a vida. O amor é vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Por isso que nada para, tudo é movimento. Se eu acompanho o ritmo, não há dor, não há doenças, não há perturbações. Se eu quero destonar ou dissonar da harmonia, aí todos os tormentos. Sigamos. Na obra Plenitude, o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, porque procede do divino, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então, logo ali atrás, nós vimos que esse amor é força que concebe a vida, dá-lhe nutrição e a mantém. Ficou claro isso para vocês quando falamos aqui. E agora, ela está falando que o amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento. Não disse causas fisiopsíquicas, disse todas, psicobiofísicas, morais e espirituais. Por que ele é o antídoto para todas as causas? Porque ele procede do psiquismo divino, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então, agora aqui nós estamos vendo o amor como antídoto, a vitalidade no amor. Ela gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. E nós sabemos que para consertar qualquer situação, porque se um órgão está com perturbação enfermiça, com certeza alguém não está cumprindo seus deveres com sua expertise e com sua fidelidade dentro do órgão. Então nós demitimos quem não está fazendo, por agora não tenho trabalho para vocês, conforme Jesus. Quem comigo não se ajunta, espalha. E convido outros elementos. E são esses seres, de acordo com o que nós pretendemos, nós vamos buscar na fonte exata, se temos o discernimento de onde buscá-los. Há algo que vai compor melhor os tecidos para restabelecer a harmonia do órgão. Tanto que Joana de Ângeles recomenda-nos o diálogo terno e amoroso, ou falar do Evangelho em termos de meiguice para as imperfeições morais que estão adoecendo os órgãos. Após fazê-lo, convidando o orgulho para transformar-se em humildade, o desespero em esperança, doença em saúde, etc. Agora, eu convido o órgão a voltar à normalidade, porque não tem mais a causa perturbadora. E depois eu vou mergulhar no intrincado meandro dos conjuntos celulares, componentes dos tecidos desse órgão, envolvendo-as, essas células, em vibrações de amor. Esse amor, levando a matéria-prima
e levando também as diretrizes. Depois começar com a força mantenedora do físico e do perispírito. E segundo Ramatiz em Fisiologia da Alma, os elementos que compõem o corpo biológico, o corpo perispiritual e formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, são os elementais, filhos ou expressões desse amor, rumando para o seu instante conceptual. Estão compreendendo? Tome mais água. Respire fundo. E sigamos. No rumo da felicidade é a obra. O amor sintetizando todas as necessidades do ser e da vida. Preenche-as necessidades, por ser o prolongamento do psiquismo divino, a tudo sustentando e promovendo. Você tomou água, então não deu nó. Estamos chegando lá, vamos decifrando. Então, o amor, sintetizando todas as necessidades do ser e da vida, porque é força, vitalidade, vida, preenche essas necessidades, por ser o prolongamento do psiquismo divino. Se não fosse Carlos Torres Pastorino em Sugestões Oportunas, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E mônada é o que sai desse psiquismo como prolongamento. Então, o prolongamento do oceano de energia, que é o vácuo quântico para a física quântica, não sei se eles chegaram lá. Mas para nós, o que eles chamam de oceano primordial, nós chamamos de psiquismo divino. E o prolongamento que vai sair desse psiquismo divino, que a tudo sustenta e promove, inicialmente é o espírito. Mas já saiu dali em outra época e já tornou-se um aglomerado de virtudes, o espírito com E maiúsculo. Então, agora, as duas coisas, porque um é um aglomerado de psiquismo, é psiquismo puro, o espírito individualizado. E o outro são frações desse psiquismo na origem. Então, aqui, estamos entendendo de onde nasce o amor, onde ele começa a personificar-se. Está entendido? Então, o amor, sintetizando todas as necessidades psicobiofísicas, morais e espirituais do ser e da vida desse ser, ou da vida em toda parte, ou de todos os seres. Ele vai preencher essas necessidades com matéria-prima ou diretivas, por ser o prolongamento do psiquismo divino. Porque se é o prolongamento do psiquismo divino, alguém está comandando para que isso se dê. Então, a força que está conduzindo e coagulou como psiquismo, e agora transformando na matéria-prima do cosmos, que é o espírito, o princípio inteligente, gerenciado pela lei, e agora vai sustentar e promover tudo o que existe. Sigamos. Em Compromissos de Amor, a autora diz, ou afirma, antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. A gente só pede licença para Joana de Ângeles. Ele exterioriza-se em Deus. Não dá para ele sair de Deus. Mas hoje ela tem essa ideia também. Então, antes desse amor, como lei, como vitalidade, não existia a criação como nós a conhecemos. Os múltiplos planos, as incontáveis expressões da vida. Então, antes desse amor, não existia criação, porque a luz incriada, o verbo criador, ao expressar-se, gerou o psiquismo divino, que fracionou como átomos primordiais, e esses átomos, em dois ou mais, deu origem a tudo que existe no universo. Autodescobrimento, uma busca interior. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo.
no universo, no cosmos. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade em todos os quadrantes cósmicos. Então, o amor é o poder mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Conforme Mahatma Gandhi, o amor é a força mais potente que existe no cosmos e, ao mesmo tempo, a mais sutil. A mais potente como lei e a mais sutil como vitalidade ou matéria-prima. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, tanto como lei para iluminar consciências, quanto como matéria-prima para possibilitar as oportunidades de construção. Em dias gloriosos, assim se expressa Joana de Ângeles. A física quântica já desmistificou a matéria qual nós a conhecemos, avançando gloriosamente para a energia, que é a matéria dissociada, alcançando as tecelagens sutis do espírito, com E maiúsculo. Quais as tecelagens sutis do espírito, com E maiúsculo? De que elas são constituídas? Do espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo. Quase logrando a física quântica, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede, o psiquismo divino. Isso é encantador. Então, a física quântica já desmistificou a matéria, porque viajou para a energia, avançou gloriosamente para a energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito, que foi desmembrando o próprio ser, que é o princípio inteligente do universo em sua origem, quase logrando identificar o mundo causal de onde tudo procede. Deus, a luz incriada, o verbo criador, o psiquismo divino. Seguindo na mesma obra, quanto mais a investigação científica penetra na estrutura da forma, melhor verifica ser a mesma, essa forma, uma aglutinação de partículas cada vez menores, até perder-se na energia, que é o ponto de partida para a matéria, tal como nós a conhecemos. Se observarmos o corpo humano, vamos dividi-lo. Sistemas. Divide outra vez. Órgãos. De novo. Tecidos. Mais uma vez. Células. Outra vez. Moléculas. Átomos. Partículas atômicas. Elétrons, prótons, nêutrons. Subatômicas, quarks. Vai até alcançar os infracorpúsculos, bósons de Higgs. Quanto de energia? Ou, no nosso caso, até alcançar a partícula indivisível que é a origem para a matéria, que é o espírito como princípio inteligente do universo, conforme Joana de Ângeles, Leon Denis e vários outros luminares. Então, quanto mais a investigação científica penetra a estrutura da forma, dos corpos, da vida, melhor verifica ser essas formas uma aglutinação de partículas cada vez menores, até perder-se na energia, o oceano ou o vácuo quântico para eles, que é o ponto de partida para a matéria, e no nosso caso essa energia é a energia primária, o psiquismo divino. Ainda na mesma, agora noutra obra. Vamos entender melhor. Em sua complexidade ou em sentido profundo, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Então, aí confirma ainda uma vez. A causa da vida da matéria. Em sua complexidade, no sentido profundo do termo, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino.
ou se nós formos mergulhar um microscópio eletrônico na complexidade da energia, vamos mergulhando até remontarmos ao psiquismo divino que constitui essa energia. Que é a energia que a física quântica chegou lá, seria a causalidade. Para eles, o vácuo quântico. Só que aqui está antes desse vácuo quântico, ou para nós muda o nome, esse oceano infindável, o psiquismo divino. E no nosso caso, hoje ou mais tarde, essa energia mal conduzida liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente. Quando a gente quer aprisionar uma porção para construir alguma coisa, e a tendência dela é sutilizar-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Ou seja, quem não promove, devolve. Então está muito claro. Então, em sua complexidade, a energia, então aqui chegou-se à condição que a energia é o ponto de partida para a matéria. Agora, em sua complexidade, essa energia que é vida, que compõe a vida, ela constitui ela própria do psiquismo divino. E esse psiquismo divino, mais cedo ou mais tarde, vai libertar-se das injunções grosseiras do nosso pensar, sentir, falar e agir e vai retornar ao oceano do amor de Deus. E aí nós vamos ficar doentinhos, porque quando sai de nós porções dessa energia, por não promovermos, é o que nós chamamos de doença. Falta mão de obra, falta nutrição, falta direção, e por isso perecemos. Em Conflitos Existenciais, ela narra: emanação sublime, peço de novo licença para colocar emanação sublime, porque não sai de Deus. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida. Quando o psiquismo, em forma primitiva, como átomos primordiais, como espírito com E minúsculo, mergulha na aglutinação molecular primária, não é a molécula da matéria, dando início ao grandioso processo da evolução. Basta vocês ir lá, questão 34 do Livro dos Espíritos, 34A, vocês vão ver que a molécula secundária da matéria é feita de uma porção de moléculas primárias. Então, emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, esse amor, quando o psiquismo em forma primitiva, a sua origem, fracionando como fascículos de luz, espíritos, átomos primitivos, mônadas primevas, mergulha na aglutinação molecular, unindo-se em dois ou mais, dando início ao grandioso processo da evolução que, segundo Pietro Baldi, começa na aglutinação de pequenas partículas em forma de vórtice embrionariamente e vai agigantando-se a cada experiência. Conflitos existenciais ainda. A fatalidade, ninguém tem como escapar. Então, a fatalidade da chispa divina, do Espírito em sua origem, que vitaliza os diversos reinos, como o psiquismo divino, fracionado. Então, a fatalidade da chispa divina, que vitaliza os diversos reinos da natureza, é alcançar o estágio de plenitude, de reino dos céus, de nirvana, de samadhi, de luminoso. Só que isso só vamos alcançar nos reinos angélicos. Então, a fatalidade desse espírito em sua origem, que vitaliza todos os reinos, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, é alcançar o estágio de plenitude do espírito iluminado, do Buda, do reino de Deus que Jesus nos disse. O estado nirvânico, onde eu não sinto mais que sou, eu sinto-me que eu sou o próprio universo. Conflitos existenciais ainda. É totalmente impossível evitar-se o processo de contínuas transformações, desde a essência cósmica que se fez psiquismo individual, mais tarde espírito pensante, rumando para a sublimidade.
Então é totalmente impossível evitar o processo de contínuas transformações. Nada para o movimento da vida, o processo de evolução. Então, desde a essência cósmica que se fez psiquismo individual, espírito com E minúsculo, mais tarde, através dos bilhões, quase a idade do universo, ele chegou a espírito com E maiúsculo, que é o ser pensante, como alma, e ele está rumando para a sublimidade, para a angelitude, para o imensurável. Vamos mais um pouquinho. Ineludivelmente, agora, em autodescobrimento, uma busca interior, ineludivelmente, quer dizer, não tem como se iludir, o ser, na sua estrutura real, é psiquismo puro, porque é uma porção deste, com imensos cabedais de possibilidades, porque é um Deus em miniatura se fazendo. Então não há como iludir-se. O ser, na sua estrutura real, como ser imortal, é psiquismo puro, uma porção de espíritos com E minúsculo que se uniram para formar o amor substância, que se uniram para formar o éter cósmico. Essas consciências se uniram para formar o fluido cósmico, a matéria mental, a energia mental, a bioenergia, os infracorpúsculos ou os quântons de energia, o vácuo quântico, os demais elementos neutrinos, leptons, quarks, até chegar na síntese nêutron, próton, elétron, fótons, moléculas, agora a união dos átomos, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos, seres, etc. Iluminação interior. O seu psiquismo, o psiquismo divino, ou psiquismo de Deus, dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz. Então, o psiquismo divino, o oceano primordial, que contém em germe toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Contém toda a grandeza, mas sozinhos não serão mais do que um espírito com E minúsculo. Só se evolui na união, expertise, experiências que eles vão adquirindo através dos milênios. Então, o psiquismo divino dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que são os espíritos com E minúsculos, os átomos primitivos, e eles contêm em germe a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução, onde eles, unindo-se a outros, vão tornar-se seres cada vez maiores. Vou consultar aqui, e você pode ir na página 34 de nosso livro, com Pietro Baldi, vocês vão ver a citação e vai estar assim. Com nosso amado Pietro. Então, em cada uma dessas transformações, que é impossível evitá-las, podeis descobrir sempre a mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. E é a soma desses elementos que vão formar todos os seres. Não por acaso, Hernani Guimarães Andrade, em Psiquântico, fala que o espírito é uma porção de psiátomos. E um psiátomo é a junção de toda a experiência e expertise dos átomos físicos, e esses dos átomos primordiais. Sigamos. Dimensões da verdade. O macrocosmo é constituído de átomos, átomos primitivos, de espíritos, que são, por sua vez, universos miniaturizados. Mesmo sendo um espírito com E minúsculo, é um universo em miniatura. Às vezes dá um nó em nossa cabeça. Imaginar que uma partícula indivisível, conforme a questão 728 do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de destruição, ela é indestrutível.
Ninguém consegue matar essa partícula e ninguém consegue também matar o espírito quando se ilumina. O indivíduo humano, agora em autodescobrimento, uma busca interior. Agora, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Já vimos o que é vibração, diferentes níveis de transformações, esperando só que sejam canalizadas e as transformem em sentimentos, que é o restante da mensagem. Então, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações, aguardando a canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos sem danos nem perturbações no processo de ascensão. E agora, em Liberta-te do Mal, os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão o nível de sentimentos edificantes. Isso não é difícil para vocês imaginar, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, com o espírito Lázaro, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem instintos. Mais avançado e transformado, o homem tem sensações. Mais instruído, o homem tem emoções. Mais purificado, ele tem sentimentos. E no ponto mais sublimado do sentimento surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Esse amor é a lei, é a força. O anterior tivera sua origem nos elementos retardatários. E aqui, o instinto já tem como embrião a inteligência. Tanto a inteligência quanto a consciência também. Vida. O que é vida? Desafios e soluções. Então, nesta obra, Joana de Anjos assim se expressa. A criatura humana, não mais o indivíduo humano, a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. Lamentavelmente, na obra original de Kardec, está as emoções, mas na obra que nós conhecemos, pula dos instintos para as sensações e das sensações para os sentimentos. Então, a criatura humana é um feixe de sensações. A criatura está se fazendo, está juntando seres com suas experiências, com suas permutas. Ela é o resultado, essas sensações é resultado dos períodos primários, é um resultado natural do nosso processo evolutivo. E nós estamos conduzindo essas sensações para o estágio de emoções. Então, nesse período, nós éramos as criaturas humanas como feixes de sensações. Instintos, sensações. Leis morais da vida. O espírito, com E minúsculo, é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos. Então, o espírito, porque ele está se fazendo, ele era criatura, agora ele é um feixe de emoções. Então, não é o espírito ainda com E maiúsculo. Então, o espírito, ele pode ser chamado de espírito com E minúsculo desde o instante conceptual até a humanização ou a individualização como espírito com E maiúsculo. Então, são estágios do princípio inteligente. Assim como os elementais, desde a origem até o pré-humano, chamamos de elementais, nas suas várias frequências. Então, o espírito, nesse processo de evolução, é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. Somente renascimentos proveitosos vai sublimar essas emoções para construir outras realidades. O que não corrige agora, se nós não fizermos isso agora, no futuro vai transformar-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro.
São essas situações perturbadoras do universo psíquico-emocional ou do nosso inconsciente ou até do subconsciente. Então, o que não corrigirmos agora vai transformar-se em rude adversário a atocaiá-los ou atocaiar-nos nas esquinas de um futuro próximo ou longínquo. Vitória sobre a depressão. Agora já fala do ser humano. O ser humano é um conjunto de experiências. Ele forma o caráter, a personalidade. Então, um conjunto de experiências agora vai nos formar o caráter e a personalidade, impulsionando-o ao avanço, quando são nobres essas realizações, ou fazendo-o momentaneamente estacionar no sofrimento, na repetição da atividade até libertar-se do conflito culposo. Então, o espírito é um conjunto, o ser humano, melhor dizendo, é um conjunto de emoções, nós estamos humanos, conjunto de experiência que nos forma o caráter e a nossa personalidade, porque somos uma personalidade, a alma que somos centro dessa personalidade, a caminho da nossa sublimação. E aqui nós vimos essas experiências, esse caráter, vai formar seu caráter que vai impulsionar-nos ao avanço, esse caráter, quando essas experiências são nobres. Mas se não for, vai fazer-nos momentaneamente estacionar no sofrimento, nas enfermidades de vários portes, na repetição da atividade até nos propormos a libertar do conflito culposo e fazer o certo ou de acordo com a lei que já compreendemos. E o que é essa personalidade? Conforme o Ser Consciente, que é a obra da vez, ou no Ser Consciente, no livro, assim se expressa o Espírito. Joana de Ângeles. A personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações de todas as etapas, ou de todas as personalidades. A personalidade resulta da experiência de cada uma das etapas. Cada etapa compõe uma personalidade. Se eu voltar como fração dessa personalidade, eu vou compor outra personalidade conforme se compõe uma outra árvore a partir de uma semente, de um galho, etc. A personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Ou seja, como espíritos, somos a síntese de tudo quanto existe em nossa trajetória. Ainda no ser consciente, o ser psicológico, agora já não é mais a personalidade. O ser psicológico, esse complexo psicológico, é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas. Não mais somente de experiências. Agora é a soma de emoções e conquistas que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. E o ser pessoal é a alma, somos nós. Como centro da personalidade. Então, o ser psicológico é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas. A estrutura é isso, que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. Então vamos ver o que é esse eu pessoal. Ainda no mesmo livro, podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Essência é a força, o amor como lei, as virtudes. E substância é a vitalidade, aquilo que nós já construímos, mas não transformamos, não sublimamos. Então podemos considerar a personalidade humana, a que nós estamos animando, constituída de essência e substância. As essências, que é a primeira, são as energias que procedem do eu profundo, as virtudes.
as vibrações que dimanam de sua causalidade, ou seja, os elementos que propõem a transformação. E a segunda, as substâncias, é a reunião dos conteúdos psíquicos, transformada em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscência das existências passadas. Ficou claro? Então, nós somos constituídos de essências e de substâncias, ou essência e substância, de algo nobre que vem gerir, que é a força, e a vitalidade gerando vida. A essência são as energias que dimanam do eu profundo, da superconsciência, do reino de Deus em nós, as virtudes. As vibrações que dimanam de nossa causalidade. Causalidade nossa como alma, onde lá proviemos. E a substância, que é a segunda, é a reunião dos conteúdos psíquicos que nós temos, só que transformados em atos, em atitudes, que vai originar experiências por intermédio das realizações, que vão decorrer do ambiente que nos encontramos, de acordo com as circunstâncias e ainda a manifestação das reminiscências das existências passadas. Conforme o problema, surge uma fobia, o medo, a fuga, reminiscências de existências passadas. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser. Então, são as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu de acordo com a liberdade ou escravidão. O ser medroso ou o ser corajoso, de acordo com essas experiências nas realizações, nos ambientes, nas circunstâncias e o contato com as nossas lembranças passadas. Então, esses elementos vão definindo o nosso comportamento. Se nós sublimamos, nós vamos construir a liberdade. Se eu sobrepor. Então, se o espírito vencer as influências da matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, o leva rumo à brutalidade, conforme a questão 605A do Livro dos Espíritos, menos a frase a leva rumo à angelitude. Mas nós sabemos que tudo cresce e evolui, do átomo primitivo até o arcanjo, só pode ser isto. Porque enxergamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio depois, estudando a terceira parte desta obra belíssima, que é a codificação do ensino universal dos Espíritos. No item 24 do capítulo 4, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Isso é transformação da matéria para a angelitude. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito transformou-se em alma, transformou-se em Cristo, em Deus interior, integrou-se. E assim vamos construindo o nosso eu. Atitudes renovadas. Na essência de si mesmo, cada qual é o que realmente construiu e fixou com a segurança da consciência tranquila. Então, na essência de nós mesmos, é a nossa superconsciência, o reino de Deus em nós, o nosso âmago, o nosso imo. Então, na essência de si mesmo, do espírito, cada qual é o que realmente construiu e fixou com a segurança da consciência tranquila. Do contrário, vai ser a consciência torturada. E a isso chamamos paciência ou a ciência da paz. Sigamos. Nunca se deve, se o ser chegou a esse estado, nunca se deve pensar que a paz, agora está na obra Despertar do Espírito, nunca se deve pensar que a paz, que é esse estado de consciência tranquila, essa paciência, nunca se deve pensar que a paz
é ausência de atividades ou desafios. Trata-se de uma atitude interior ante os acontecimentos. Uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Eu sei que não é ausência de atividade, mas sim desafios. Trata-se de uma atitude que eu vou ter a partir do meu interior ante os acontecimentos, onde eu vou compreender por intermédio do meu discernimento como eles transcorrem, de onde estão vindo, do subconsciente, do inconsciente, do meio e etc. E nunca uma ação parasitária, de comodismo, de negligência, mas uma atitude útil ao invés de inútil. Então, parasitária ou inútil. Então, ação consciente e útil. O ser que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesmo 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Emmanuel. Autodescobrimento, uma busca interior. Sobe o tom. Os sentimentos, as sensações e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação, até o momento da sua conscientização plena. Respira fundo. Vou abastecer aqui minha água que terminou. Ou vamos direto aqui na fonte. Agora subiu o tom. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos não tinham aparecido ainda evidente. Agora constitui a psique do ser. Então, a personalidade. E por intermédio dessa personalidade, do centro dela, que somos nós, a alma, o espírito, que é a individualidade, vai encontrar o seu centro de manifestação. Até o momento que nós, e ele também, que pode ser imaturo, vai alcançar a sua conscientização plena. Tanto nós, despertando e iluminando-nos, quanto o nosso próprio espírito, que pode não estar em estágios tão iluminados assim. Sobe o tom outra vez, em encontro com a paz e a saúde. O pensamento, assim como a inteligência, apareceu a inteligência agora de forma diferente lá de trás, lá atrás o instinto era o embrião dela. Agora, o pensamento, assim como a inteligência e a consciência, primeira vez que aparece a palavra consciência, são expressões do self imortal. Agora já está atingindo a imortalidade na forma. Que as neurocomunicações transferem para o mundo externo. Então, o pensamento, assim como a inteligência e a consciência, são expressões do self imortal, que as neurocomunicações transferem para o mundo externo, facultando o intercâmbio entre os indivíduos. O mesmo ocorrendo nas esferas por onde deambulam os outros animais. Então, vamos lá. Então, agora já vimos aparecer o pensamento, a inteligência e a consciência, que são expressões do self imortal, que o self vai ter no mínimo esses 3 níveis. A inteligência vai estar a serviço aqui da alma, assim como o pensamento, e lá na essência dele, a consciência se expressando por intermédio do pensamento, da inteligência. Porque isso são expressões. E o nível de consciência que ele vai expressar. Como que ele vai fazer isso? Por intermédio das neurocomunicações. E nós sabemos que os neurotransmissores se agrupam para formar os neuropeptídeos. E com os neuropeptídeos nós construímos hormônios ou os fótons como partículas de equilíbrio ou o amor tornado visível. Então, o pensamento, assim como a inteligência e a consciência, são expressões do self. Ele pode se expressar
pela inteligência, gestão do pensamento, expressando um estado de consciência. E por intermédio das neurocomunicações, aqui do nosso cérebro físico, nós vamos transferir esse estado de consciência pelo pensamento e pela inteligência para comunicarmos com o meio externo, para facultar o nosso intercâmbio entre os indivíduos e o mesmo ocorrendo entre nós nas outras esferas onde deambulam os animais, para comunicarmos com tudo e todos. Psicologia da gratidão. Agora, o que era self, ainda imaturo. O self imaturo sofre o efeito do ego, que é o eu pessoal ou a alma. Então, o self imaturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que, lamentavelmente, não o planificam. Porque ele não tem essa consciência de si mesmo, ele está avançando para os estados de conscientização plena, mas não chegou lá. Está a caminho. Então, está imaturo. Então, como ser imaturo, ele está gerenciando, como um patrão gerencia uma empresa, mas dependendo dos seus diretores o influenciam para tomar decisões que ele não gostaria, ou até os funcionários. E, às vezes, acumulando coisas que, lamentavelmente, não planificam, mas atendendo sensações, instintos, emoções, paixões, etc. Em O Despertar do Espírito, a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal, que é a alma, o centro da personalidade, o ego, e de um eu superior, o self, o Cristo interior, em constante luta pelo domínio da personalidade, da empresa. Então, agora é o patrão contrapondo-se com os diretores e os funcionários em domínio pela empresa. A empresa, tecnicamente, seria dele, porque ele é que construiu a empresa. A alma está ali como diretora. Agora ela quer assumir o comando e dominá-lo. Então, a psicossíntese refere-se então, à existência de um eu pessoal, que é uma alma, o ego, esse ego dominador, e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. Se a alma ouvir esse eu superior, se os diretores ouvir o empresário, eles vão somar-se as forças e conduzir nobremente a empresa. E não se deixar conduzir, às vezes, por elementos diversos. Triunfo pessoal. A psique humana é por demais complexa. É muita coisa numa coisa só, para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Por isso, nós já estamos quase parando por hoje. Então, a psique humana, então a psique, se você preferir, mas é psique humana, a personalidade humana é muito complexa para ser abarcada de um só golpe ou conquistada de uma só vez. Em Amor Imbatível Amor, o ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade, que já é o ser imortal. Então, enquanto as personalidades são transitórias e podem morrer. Isso mesmo. É o que chamamos de estado de ovoidização. Nós perdemos o físico como patrimônio, o perispírito, a mente subconsciente e ainda deformamos a mente consciente. E aí chegamos ao estado de ovoides. Então, o ser é a soma de muitas reencarnações nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, que pode transformar-se em seres imortais ou conteúdos imortais, cujos conteúdos foram incorporados nessas personalidades transitórias, formando gradativamente a individualidade. Quando Emmanuel nos mostra que a mente, o cérebro espiritual, gradativamente nessas experiências vai compondo a superconsciência. E chegamos ao final de hoje. Vocês respiram fundo,
porque apenas fizemos a primeira parte. E aí? Como estão se comportando agora após essas pequenas informações, pequenos lembretes? Porque nós já sabemos tudo isso. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Richard Bach. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.